Olá, queridos irmãos e irmãs. Jesus diz: ai das que estiverem grávidas naqueles dias. De que dias Jesus está falando? E por que Jesus está falando assim das mulheres grávidas, já que a gravidez é uma bênção de Deus? Vamos entender tudo isso hoje? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e eu vou te ajudar a entender esse texto de Mateus 24, um dos textos mais difíceis da Bíblia. E eu vou te conduzir então nas páginas da Palavra de Deus para a gente extrair delas um conhecimento aprofundado desse tema. Vamos lá então para a minha lousa de explicações? Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: na descrição que Jesus faz do final dos tempos, ele diz: ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Eu gostaria de entender por que ele disse isso. Nos últimos tempos, a gravidez seria algo ruim para as mulheres? Seria algum tipo de pecado ou maldição carregar um filho nesses dias que seriam muito difíceis? Muito obrigado, querido irmão. Excelente a sua dúvida. É então mais uma oportunidade de nós crescermos no conhecimento da Palavra de Deus. E você também pode aproveitar essa oportunidade. Aqui nos comentários desse vídeo tem um espaço exato para você deixar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário. E tudo isso pode virar o próximo vídeo aqui no nosso canal. Então aproveite. E desde já peço a você, vai deixando o seu joinha, o seu like. Deixe o seu curtir nesse vídeo e ajude o nosso trabalho a chegar a mais vidas no nome de Jesus. Texto na tela, Mateus 24, versículo 19, diz o seguinte: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Bom, nós temos um versículo aqui muito interessante. Dois grupos de mulheres aqui, as grávidas que estão carregando um bebê no seu ventre e aquelas que tiveram já um bebê e ele está pequenininho, sendo amamentado ainda pela mãe. E Jesus diz: ai dessas mulheres, né? Lançando ali um tipo de clamor por conta das dificuldades que elas vão passar naqueles dias. Nós vamos entender esse versículo de forma detalhada, então fique comigo até o final para que você cresça no conhecimento do Senhor. Queridos, em Mateus 24, Jesus está respondendo a uma pergunta difícil dos seus discípulos, mas nós observamos que a resposta de Jesus também tem um grande grau de dificuldade e ela precisa de análises de contextos para entendermos bem o que Jesus está querendo dizer aqui nessa palavra. Então, eu preciso que você fique até o final para uma compreensão mais detalhada desse tema. E nós vamos começar entendendo Mateus 24, especificamente o contexto a respeito do que Jesus está falando sobre as grávidas. E é nesse momento então que eu peço a você, se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se nesse momento. Nos ajude nessa grande meta que eu coloquei aqui de chegarmos a 500 mil servos de Deus estudando a Palavra de Deus aqui nesse canal. E em troca eu vou entregar para você vídeos de segunda a sexta às 15 horas, estudo bíblico na tela, Bíblia pura para o seu crescimento espiritual. Combinado? Então inscreva-se agora no nome de Jesus. Texto na tela aqui, Mateus 24, 3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. E em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Observe que eles querem saber o quando. E que sinal? Eles querem também sinais. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Bom, vamos lá. Essa pergunta dos apóstolos surgiu porque em Mateus 24, 1 e 2, ou seja, 2 versos antes da pergunta, Jesus diz aos discípulos que não ficaria pedra sobre pedra do grande templo, famoso templo de Jerusalém, que não seria derrubada. Ou seja, Jesus profetiza ali a destruição do templo de Jerusalém, que havia atravessado muitas gerações, né? Havia sido destruído, reconstruído e estava reconstruído ali na época de Jesus Cristo. E na fala seguinte de Jesus, ele passa então a explicar aos apóstolos uma série de informações que algumas vezes apontam para o final dos tempos e para a sua segunda vinda, e algumas vezes apontam para a própria destruição de Jerusalém e do templo, que sabemos ocorreu no ano 70 depois de Cristo, em torno por volta de 30 anos depois da morte de Jesus. E numa dessas explicações, Jesus diz o seguinte: Mateus 24, 19, que é o texto que nós lemos: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles
dias. Bom, nesse contexto, Jesus também orienta na sequência os discípulos a orar para que tal acontecimento terrível que ele narra não aconteça nem no sábado e nem no inverno, e isso em Mateus 24:20. Texto na tela para você. Orai para que a vossa fuga, então observe como que Jesus trata aqui com uma fuga, não se dê nem no inverno, nem no sábado. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho, mas antes, olha só, a grande pergunta é o seguinte: Jesus está falando aqui nesse contexto das grávidas, da destruição do templo e de Jerusalém, ou Jesus está falando do final dos tempos, ou seja, da sua grande segunda vinda? Vamos então entender isso? Destruição do templo ou segunda vinda de Jesus? Mas antes, rapidamente, um recadinho para você. Se você quer ter este servo de Deus aqui como seu professor, humildemente, eu peço a você que acesse o link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Ali tem informações do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa, onde eu vou te ensinar de Gênesis a Apocalipse, e você vai poder tirar aquelas dúvidas que nem o pastor responde lá na igreja, diretamente comigo no WhatsApp, ok? Então, faz sentido para você? Acessa lá assim que terminar o vídeo e vem comigo estudar a Palavra de Deus junto com uma série de irmãos que estão estudando com muito fervor no nome de Jesus. Olha só, uma grande maioria de teólogos entende que Jesus está falando nestes versos ali no contexto das grávidas a respeito da destruição de Jerusalém e do templo, obviamente, devido às orientações que ele deu ali naquele contexto. Por exemplo, observe que ele diz o seguinte, olha só, Mateus 24:16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é a Judéia? A Judéia é a região onde fica exatamente Jerusalém e o templo. Fujam para os montes. Então, observe a ideia do texto de uma fuga, de uma perseguição, que exatamente aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo, quando nós temos ali um general invadindo e destruindo tudo ali naquela região. Isso fortalece a ideia de que Cristo fala nesses versos de forma profética sobre a destruição de Jerusalém e do templo, né, que viria a acontecer 30 anos, por volta de 30 anos depois, que ocorreu depois da sua morte, e sobre a fuga que haveria por conta desse acontecimento e, consequentemente, da perseguição. Então, dentro dessa interpretação, quando ele diz, ai das que estiverem grávidas, juntamente com a orientação de orarem para que a fuga não aconteça, nem no sábado e nem no inverno, como nós já vimos, aponta de forma clara para o fato de uma gravidez constituir um fator de dificuldade para uma fuga. Então imagine que, de repente, aí na sua cidade haja uma invasão de um exército que vem perseguir os moradores dessa cidade. E eles começam a destruir coisas, a matar pessoas. Imagine para as mulheres grávidas empreender uma fuga num momento como esse. É, de fato, um fator de dificuldade. Da mesma forma, quando o texto diz a respeito do inverno e do sábado, nós temos que lembrar que o inverno constitui um momento difícil nessas regiões onde fica muito frio no inverno, principalmente as noites muito geladas, em algumas regiões até mais afastadas, desérticas. Era um fator de dificuldade. E o sábado, sabemos, os judeus guardam o sábado, eles não trabalhavam nesse dia. Então seria um dia que, se acontecesse no sábado, pegaria muita gente desprevenida. Então seriam fatores que trariam ainda maior dor e dificuldade diante dessa destruição que ocorreria em Jerusalém e a destruição do templo. Quem passaria por esse grave momento da história, de fato, eles teriam dias difíceis. E a gravidez, a amamentação e também a questão do inverno e do sábado constituíam fatores de maior dificuldade. Porém, nós temos uma outra visão também, que eu vou apresentar a partir de agora. Alguns, porém, pensam que essas citações específicas que Jesus faz também se aplicam ao quê? Ao final dos tempos. E que o uso da citação à Judéia, ao inverno, ao sábado, a mulheres grávidas e que amamentam, constituiria então uma maneira de falar, um tipo de figura de Jesus que indica ali um maior entendimento das pessoas que estão lendo a primeira vez, os seus ouvintes, que eles entenderiam bem essas figuras, que seria um tipo de linguagem figurada para Jesus falar, olha, a coisa vai ser muito difícil naqueles dias da minha segunda vinda. Então, inverno, sábado, mulher grávida, amamentam, seriam então figuras para que Jesus falasse das dificuldades
que estariam envolvidas no final dos tempos, no tempo da sua segunda vinda. E que todos esses fatores, então, significariam que o fim dos tempos seriam dias muito difíceis e qualquer dificuldade a mais, seja uma gravidez, por exemplo, traria muito mais dor, ok? Então é muito interessante a gente entender essa questão. E agora, veja, porém a ideia de fugir, e agora eu quero colocar um contraponto aqui para essa segunda interpretação, essa ideia que Jesus coloca de fugir, ainda que fosse simbólica, para mim não faz muito sentido ao ser aplicada à segunda vinda de Cristo, pois de nenhuma forma haveria como fugir da segunda vinda de Cristo, não é verdade? A não ser, então, dentro dessa interpretação segunda que nós colocamos, que Jesus estivesse falando do tempo antes da sua segunda vinda, ou seja, de tempos difíceis que aconteceriam antes. O fato é que, a meu ver, a ideia de que Jesus, quando fala das grávidas, está falando da destruição do templo, parece-me encaixar melhor nesse pequeno contexto aqui, ainda que outros textos vão falar sim do final dos tempos. Mas vamos avançar um pouquinho mais para a gente aprofundar o tema. Essa questão das mulheres grávidas aqui, poderia ser um tipo de maldição contra as mulheres grávidas? Sabia que existe essa interpretação? Quando Jesus fala, ai das que estiverem grávidas, seria algum tipo de maldição, algum tipo de coisa que Jesus está lançando sobre esse tipo de mulher? Vamos entender isso? Olha só, as duas interpretações possíveis a respeito das ai que estiverem grávidas, das que amamentam, significam exatamente um fator a mais de dificuldade em uma situação que seria muito difícil. Então veja, se a primeira interpretação for a sua favorita, que é aquela que fala, conforme expomos ali, da destruição do templo, ou a segunda, que seria também aplicado à segunda vinda de Cristo, mesmo que uma das duas seja a sua favorita, as duas apontam para situações difíceis no final dos tempos, ok? Então nós não temos qualquer maldição sobre grávidas, nem punição, nem algo do tipo. Apenas uma constatação de Jesus que queria levantar a ideia de que seriam dias difíceis, seja no momento em que Jerusalém estaria sendo ali atacada, ou seja no final dos tempos. Apenas temos uma constatação do Senhor de como esses tais dias que ele citou seriam realmente muito complicados, muito difíceis para a maioria, mas muito mais dolorosos ainda para quem estivesse em um momento da vida que inspirava cuidados como uma gravidez ou uma amamentação. E claro, ao meu ver, quando ele diz a respeito de inverno e de sábado, ele está falando mais especificamente ali a respeito da destruição de Jerusalém. Mas claro, com muito respeito e carinho, eu respeito os irmãos que pensam que ele está falando nesse contexto específico sobre o final dos tempos, pois de fato, qualquer tipo de situação dessa também traria maiores dificuldades no final dos tempos, ainda mais quando nós olhamos para Apocalipse e vemos ali os dias de tribulação que haverão, que serão bastante pesados. Bom, espero que tenha dado para você entender bem essa questão. Deixo para você mais alguns vídeos aqui sobre o tema para o seu crescimento espiritual e outros temas variados também para você estudar. Eu fico por aqui, até o próximo estudo, fica com Jesus.